Olá, meus caros. Estamos aqui de novo para falar hoje, especificamente sobre como entender os nossos clientes e como ajudar os clientes nesse momento tão especial, né? Seja você contador como eu, que tem a missão de atender seus clientes, ou seja você um empresário de outro segmento e que está preocupado também como é que você pode ajudar seus clientes. Eu entendo que agora é um momento de união, agora é um momento de todo mundo se ajudar, né? Então, o nosso olhar, que antes já tinha esse recado de ajuste, né? Ele precisa ser mais ajustado ainda para ter o foco no cliente. Agora, todos nós temos que nos perguntar como é que eu ajudo o meu cliente a passar por esse momento tão difícil, né? Hoje estamos com o Roberto Dias Duarte e com a Alessandra. Eu vou pedir, Roberto, você dá um alô e apresenta a Alessandra e puxa o assunto, meu querido. Sim, senhor. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado para você que está nos assistindo aí. Nós estamos nessa campanha aí, eu e Sevilha, para orientá-los, ajudá-los, para ser um ponto de apoio para você nesse momento tão singular, difícil e, ao mesmo tempo, de transformação das nossas vidas, dos nossos negócios. E a gente quer ser esse farol que ilumina a sua vida nesse momento. Claro que a gente não sabe tudo, a gente está o tempo inteiro aí conversando com pessoas que entendem de um determinado assunto, e a Alessandra, ela é empresária da contabilidade lá de São José dos Campos, e ela tem um escritório que eu vou deixar que você sensacional, e por isso mesmo já parabenizo aí ela e a equipe, os sócios dela. E, Alessandra, por favor, conte-nos aí um pouquinho mais sobre o seu escritório. Como é que ele é? Qual é o tamanho dele? Só para o pessoal ter uma noção. Quantos clientes vocês têm? Quantos funcionários? Aonde vocês estão? Que tipo de público que vocês buscam atender? Para o pessoal ter uma noção do contexto, né? Antes de começarmos o assunto efetivamente. Boa saúde a todos, né? Que agora eu estou com uma campanha que a gente não está mais falando boa tarde, bom dia. A gente tem que torcer para a saúde mesmo de todos. Obrigada aí por poder estar participando, compartilhando aí um pouquinho da nossa experiência, que estamos tendo, assim, agora nesses últimos dias. A nossa empresa chama Grupo Fatos, nós ficamos em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde é Embraer, ITA, CTA. Nós temos 3 unidades, né? E somando o total, dá 350 clientes, com 85 funcionários. Esse mais ou menos o porte da nossa empresa. Estava conversando um pouquinho com o Roberto ali sobre segmentação, né? Ele ficou bem contente, porque a gente segue a segmentação pelo perfil psicográfico, né? Então, nós classificamos nossos clientes entre operacional, tático e estratégico. A gente não segmenta por atividade, nós segmentamos mesmo pelo perfil do cliente. Então, a gente tem cliente grande, que tem um foco mais, assim, gerencial, que a gente classifica como estratégico. Os nossos clientes do tático é aquele que está querendo crescer, se organizar melhor, enxergar melhor os números da empresa dele. E o operacional é aquele cliente menor mesmo, que está começando, que ainda está aprendendo um pouquinho do que é ser empreendedor, né? É um pouquinho aí da nossa empresa, a gente vamos fazer agora 27 anos de empresa. Parabéns. Você tem cliente, então, que está preocupado só com DAS, DARF, GPS, recibo de Prolabore, balanço, balancete, e clientes preocupados com fluxo de caixa, orçamento, planejamento, enfim, esse trabalho mais próximo, mais consultivo, né, Alessandra? Isso mesmo. Alessandra, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, bem específica. Aliás, quero incentivar você que está nos assistindo ao vivo. São agora 16 horas e 4 minutos do dia 20 de março de 2020. Está aqui Valério, André, Maria Chaves, o Jazz, Gui Gonçalves, Leandro Moraes, Júnior Alves, a galerinha que está assistindo, obrigado por vocês estarem conosco. Mandem aqui as suas perguntas para a Alessandra. Alessandra, conta para nós o que você vem fazendo para ajudar seus clientes. Dá alguns exemplos de ações que você está tomando aí, focando diretamente em ajudar os clientes. Então, na hora que a gente optou em realmente fazer ações aí para
para a gente poder contribuir para não haver a disseminação do Covid-19 aí, né? Uhum. E a gente primeiro focou na nossa equipe, que a nossa intenção era levar toda a nossa equipe para trabalho home office, e depois que a gente definiu isso, nossa segunda preocupação foi o cliente, né? Se a gente estava passando toda essa turbulência, como será que estavam nossos clientes, né? Então, essa foi nossa primeira preocupação. Daí, imediatamente, a gente fez aqui uma força-tarefa. A gente separou 2 sócios para ligar para os nossos clientes. A gente fez uma planilha lá, que eles compartilham, que conforme o que vai sendo conversado com o cliente, a gente vai documentando lá também, porque serve de experiência para outro cliente, e como o atendimento está sendo de 2 pessoas, né? Então, às vezes, eles não têm tempo de conversar já para partilhar, né, essas experiências. Então, nossa principal preocupação com o cliente foi como é que ele estava se preparando para esse momento aí de mandar o pessoal para casa, de repente de ter que fechar a porta do estabelecimento, e como que ele estava lidando com isso. E é incrível, assim, que a maior preocupação dos clientes realmente é a equipe. Esse é o primeiro foco que ele tem, e depois a gente vai conversar de fluxo de caixa, né? Que também é algo que precisa ser alinhado. E daí a gente começou a fazer essas ligações, e para nossa surpresa, os clientes ficaram assim muito satisfeitos, todos eles agradecem muito depois da ligação, porque muitas vezes eles estão perdidos, eles não sabem nem por onde começar, porque eles estavam com outro foco, estava fazendo a empresa funcionar lá, e de repente tem que mudar toda essa estrutura. E isso está sendo legal, porque como a gente tem experiência de nós, das ações que nós fizemos, e ações de outros clientes, que serve de base também para a gente trocar experiência. E nessa conversa, daí vão sendo criadas alternativas, né? Alternativas que vai deixando mais claro qual seria a melhor atitude, né, que ele teria que tomar na empresa. E isso tudo vai gerando mais segurança, ele vai ficando mais forte para tomar determinadas decisões, né? Porque quem está nos ouvindo aqui, acho que deve saber que não é fácil a gente acordar um dia de manhã e falar, vamos colocar toda a nossa equipe em home office. Então, assim, na hora de tomar essa decisão, realmente não é algo muito simples. E vocês estão ligando, desculpa, para todos os clientes mesmo, até para os pequenininhos? Até para os pequenininhos. E, assim, como a gente tem um pessoal também que está com suporte técnico, que os clientes entram em contato para tirar alguma dúvida, daí a gente também está aproveitando essa oportunidade para fazer esse processo de estar perguntando como é que está. Então, por isso que a gente está documentando tudo, porque a gente consegue compartilhar essa base de conhecimentos, né? Essa base de conhecimento. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Os sócios estão ligando para os clientes grandes, médios e pequenos? Todos. Na verdade, eu fiz gestão estratégica de serviço, né? Eu fiz um MBA focado nisso, e a gente sabe que a gente estudou muito serviço, e serviço é a experiência do cliente. O resto é entregas que nós fazemos, que qualquer outra empresa fará também. Então, o que nós focamos foi em proporcionar uma experiência para o cliente que seja menos traumática possível, né? E para que ele também saiba que nós estamos junto com ele e que a gente está lá para apoiá-los. Então, nossa preocupação maior é realmente proporcionar essa experiência para ele. Ao passo que, se eu não ligasse, não fizesse nada, o meu cliente estaria perdido, estaria sem saber o que fazer. Para ter ideia, a gente teve um cliente que a minha sócia veio falar, disse que ele perguntava várias vezes para ela, mas você está ligando mesmo para falar disso comigo? Ela falou assim, tô ligando. Que bacana. Desculpa.
o que acontece? Você tem consciência, acho que o Vicente tem também, de que nem todas as empresas vão sobreviver a esse processo, né? Ah, sim. Infelizmente, isso é uma realidade, né? E o raciocínio que eu tenho, eu concordo 100%, eu vejo exatamente da mesma forma que você, né, a questão do serviço como experiência de valor, mas neste momento de guerra, né, a gente está em uma situação de guerra, eu colocaria de uma forma até um pouco além da experiência. O que acontece? Primeiro, tem um fator emocional, que as pessoas precisam desse alento, você falou isso também, isso é fundamental. ressaltar. E a outra coisa é o seguinte, neste momento, para qualquer negócio, é melhor pingar do que secar. Isso é um ditado aqui de Minas Gerais, né? Então, mesmo o cliente pequeno que sobreviver, ele vai continuar te pagando. Né? Então, é melhor ter uma pequena receita do que ter receita nenhuma. Né? Esse processo que vocês estão fazendo, na minha forma de ver o mundo, tem um aspecto humano, né? Tem um aspecto de como vocês ajudam, contribuem para o país, para a cidade, para a comunidade, e tem um aspecto empresarial que vai dar perenidade à empresa de vocês aí no pós-guerra, né? No pós-crise. Parabéns, mais uma vez. Roberto, Alessandra, se vocês me permitirem, primeiro também para fazer eco aqui nos parabéns para a Alessandra, eu tenho usado muito essa palavra ultimamente, não sei se aqui eu usei, mas nas conversas pessoais ou agora online que eu tenho feito individualmente com as pessoas, não nos nossos webinars, eu tenho falado muito também de mérito, sabe, Alessandra, não apenas de valor, mas também de mérito, né? Isso que você está me descrevendo, de se preocupar com os clientes, de ligar para as pessoas, isso gera um mérito fantástico para você, para a sua equipe, um mérito que eu tenho certeza que os clientes vão guardar na memória, vai ficar marcado na memória deles, né? Se isso vai ou não, de fato, conseguir ajudar essas pessoas a se salvarem, do ponto de vista de salvar seus negócios, o tempo vai dizer, mas fará diferença na aflição que cada um está sentindo. E aí quero, então, nesse momento, falar com você que está nos assistindo agora e dizer, é também sua missão levar alívio para todos. Agora, nós temos que nos apoiar uns nos outros, agora que é a hora da gente mostrar que, como seres humanos, nós somos capazes de nos preocupar com o outro e não de olhar apenas para o próprio umbigo, viu? E cria um sentido de propósito para a equipe também, né? É aquela coisa que a gente vê muito na experiência do cliente, que uma boa experiência depende de uma boa equipe e a boa equipe precisa de propósito para direcionar suas ações. É verdade, é pura verdade. Percebe isso também, Alessandra? Eu acredito muito em quanto a gente pode impactar o entorno da gente, né? Então, assim, mais do que você ter uma empresa, na hora que eu fui comunicar a toda a equipe que a gente ia ter que trabalhar home office, a minha preocupação maior era exatamente isso, que apesar da gente estar fazendo ações físicas, nós éramos muito mais do que apenas aquele espaço físico. Nossa missão lá era... Que bonita definição, Alessandra. Que bonita definição. Nosso objetivo era impactar o nosso entorno com informação, com conscientização, e a gente sabia que ia ter dificuldades, e que a gente podia se unir para poder superar essa dificuldade junto, né? Alessandra, você me permite contar uma história aqui? Alessandra e o Roberto, eu quero pedir licença para vocês para contar uma história. Hoje eu conversei com um cliente nosso e já quero dar um alô aqui para o Felipe Galeno Martins. Felipe, inclusive, Alessandra, aqui é nosso franqueado aí na sua cidade, aí em São José dos Campos. O Felipe, o Paulo Vinícius, você até conhece o Paulo Vinícius, né? Felipe Galeno Martins. O Paulo Vinícius eu conheço, o Felipe não. Não está perdendo nada de não conhecer o Felipe, não, que o Paulo Vinícius é muito melhor que ele, viu? Melhor você ficar conhecendo só o Paulo Vinícius. Brincadeira, Felipe, você é um amor. Mas ele fez uma pergunta aqui no chat, que eu já vou ler a pergunta dele, mas antes de responder a pergunta dele, eu queria contar essa história, porque tem a ver com a pergunta que ele está colocando, sabe, Alessandra e Roberto? Então eu estava dizendo o seguinte, que hoje de manhã eu falei com um cliente, e assim, a gente no dia a dia... não sei se com vocês é assim ou não, mas o telefone toca, nem sempre você consegue atender e dar atenção na hora, mas
essa semana foi a semana em que eu mais fiz questão de atender qualquer coisa que tocava no telefone, porque eu sei que as pessoas estão aflitas e que às vezes uma palavrinha faz toda a diferença, né? Mas olha que coisa, eu estava numa reunião pela manhã e eu não pude atender a ligação de um cliente. Eu vi que ele ligou, mas não pude atender porque estava na reunião, não foi possível falar com ele. Isso era por volta de 9 horas da manhã, quando o meu telefone tocou. Eu consegui ligar de volta para ele umas 10 e pouco, que foi a hora que eu saí da reunião. Liguei para ele e disse, pô, como é que vai, fulano, tudo bem? Você me ligou, perdoe por não ter atendido. Olha o que aconteceu, Alessandra, olha o que aconteceu, Roberto. Ele me disse, ô, Sevilha, obrigado por ligar, cara, mas eu estava te ligando com uma preocupação que se resolveu sozinha. Eu falei, mas me conta, vai, agora eu estou curioso, quero saber o que é. Ele falou, olha, eu tenho um buffet. E você sabe como é que é buffet, né, Alessandra, Roberto? Você vende as festas, por exemplo, agora ele já está vendendo as festas para fazer, sei lá, agosto, setembro, outubro. Tem festas vendidas lá para frente, né? E ele vai recebendo o dinheiro de cada festa e vai fazendo as festas. Tem um giro, né, de dinheiro que entra e de dinheiro que sai. Acontece que as pessoas estão cancelando as festas. E como as pessoas estão cancelando as festas, você interrompe. Primeiro, você já tem um impacto negativo que você interrompe a entrada de novas receitas. E depois você tem um outro impacto negativo, que alguns que cancelam as festas querem o dinheiro de volta. E esse meu cliente me ligou às 9 da manhã, porque ele ficou muito preocupado no que fazer se os clientes começarem a pedir o dinheiro de volta, e aí ele me confidenciou, eu não vou ter como devolver o dinheiro de todo mundo, eu não tenho fluxo de caixa para devolver o dinheiro de todas as festas canceladas. Até porque, Alessandra e Roberto, eu falei isso outro dia aqui até, né, e meus amigos que estão me assistindo, o que acaba acontecendo é que a maioria das empresas ela não está com fluxo de caixa folgado, porque os últimos anos não foram últimos anos maravilhosos para os negócios. Não foram anos em que a gente ganhou rios de dinheiro, quem é empresário sabe muito bem, foram anos difíceis. Bom, o fato é que ele estava muito preocupado, pensando os clientes vão começar a ligar pedindo devolução, como é que eu vou lidar? Quando eu liguei às 10 e pouco, ele disse, Vicente, já se resolveu? Eu falei, mas como é que você resolveu isso? Ele falou, não, já me ligaram 2 clientes pedindo o cancelamento e o que eu propus para eles foi, olha, vamos fazer o seguinte, a gente adia a festa, deixa passar mais algum tempo e nós voltamos a conversar sobre isso. Né? Por que eu estou contando essa história? Porque o Felipe Galeano está perguntando o seguinte aqui, ó, como vocês estão negociando honorários com os clientes? Já tiveram alguma proposta para redução de honorários ou migração para contabilidade digital com menor custo? Eu tenho a impressão, Felipe, que foi o caso desse cliente que eu acabei de contar, que quando a gente para e começa a pensar no que vai acontecer amanhã, segunda, terça, quarta e no futuro, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, num cenário incerto como esse cenário que a gente vive, nós acabamos nos tornando vítimas do que o meu amigo João Furlan, até vou trazê-lo aqui para falar conosco, chamaria de sequestro límbico. A gente fica em pânico. E eu acho que é melhor, viu, o Felipe, como esse meu cliente provou aqui, cuidar de uma coisa de cada vez. Cada cliente que te ligar, vou passar a pergunta para a Alessandra, quero ouvir tua resposta, viu, Alessandra, mas me antecipo. Cada cliente que te ligar, você, primeiro, esvazia teu coração para ouvir a história dele e sentir a necessidade dele. E depois ver o que é possível e o que não é possível fazer caso a caso. Não fique imaginando que todos vão pedir redução, não fique imaginando que todos vão embora, nós não sabemos o que vai acontecer. Né? Alessandra, me ajuda nisso aí. Como é que você lidaria, então, que é essa angústia do Felipe aqui, com clientes que ligam para pedir horário mais barato? Está acontecendo e como é que você está lidando? Eu vou dar, então, já que eu dei minha opinião, eu vou responder. Eu estou até com medo de responder, porque os clientes vão falar, então eu vou fazer. Até este momento eu não estou sofrendo esse problema aqui. Vou tratar dele quando ele se mostrar, né? Clientes da Sevilha não tenham essa ideia, tá bom? Deixa mais para frente. É o que o Sevilha falou aí, né? A gente não tem, assim, não tem um modelo pronto, não tem uma cartilha para a gente seguir. Se tivesse, seria ótimo, né? Mas o que a gente está fazendo? Tratando caso a caso. Eu tenho clientes, para vocês terem ideia, que ele teve que fazer contratação e aumentou a produção, porque acho que ele é uma indústria e o pessoal está precisando do produto dele e ele teve que aumentar a produção. Então, assim, esse cliente está numa realidade completamente diferente do que os demais. Agora, eu tenho um cliente que realmente está numa situação super difícil. Restaurantes, hotéis, turismo, né?
Esse pessoal que já teve que paralisar as atividades, né? Eles estão tendo um impacto enorme. O pessoal fala, assim, de honorário. Primeiro vem o susto, depois passa um pouquinho, daí eles vão conversar de honorário, mas o que eu estou percebendo dos clientes, que eu não sei se esse processo que nós estamos passando serve para a gente humanizar um pouquinho, né? Toda a sociedade, que a preocupação deles é, assim, manter a economia. E é um pouco do discurso que nós fazemos. Se não dá para pagar tudo, que tal a gente rachar, né? Um pouquinho para cada um, todo mundo recebe um pouquinho, e a gente mantém, assim, como que chama? Essa circulação, até que a gente consiga ter porte e fazer tudo funcionar. Então, a gente está indo nessa linha de raciocínio, ajuda o cliente a pensar como vai fazer isso, né? Mas tem questionamento e é cada caso. Tem caso que a gente realmente vai ter que trabalhar. Agora, o que a gente não pode deixar de pensar é que eu acho que a gente tem que separar em algumas caixinhas, né? Curto, médio e longo prazo. A curto prazo, eu acho que tem muita ansiedade, acho que até a gente, às vezes, tem que definir um foco, ser forte e fazer o negócio acontecer. Foco, força e fé, não é? Isso mesmo. Foco, força e fé. E depois tem a questão da médio prazo e a longo prazo. Se a gente for ver a longo prazo, todos esses empreendedores que estão sendo mais impactados, eles não deixaram de ser empreendedores. Eles simplesmente estão passando uma fase ruim. Então, com certeza, eles vão enxergar o modelo de negócio dele de forma diferente e eles vão remodelar o modelo de negócio deles. Então, duvido muito que essas pessoas irão sair do mercado, né? Eles nasceram empreendedores e a gente, quando se torna empreendedor, a gente não consegue fugir desse mundo. A gente fica viciado, né? Fica viciado. Então, eu acredito que a gente teria um papel maior, até num grupo lá, o Roberto citou o modelo de negócio, eu passei para o pessoal uma do site que tem vários modelos de negócio. Talvez nosso papel seja ajudá-los a enxergar uma nova possibilidade, porque eles vão ter sucesso, eles nasceram para isso. Alessandra, o Vicente pode publicar aquela planilha para o pessoal aí? Pode, porque aquela planilha, você viu que é um site, né? Eu só organizei para ficar mais fácil o acesso, né? Mas pode publicar. Alessandra, então faz assim, eu vou te mandar um oi no WhatsApp nesse instante aqui, manda para mim o link da planilha, que eu vou pedir para o Lucas, que está sentadinho ali no canto. O Lucas, ele normalmente senta aqui do meu lado, ele está numa distância que eu não consigo nem ver ele direito, de tão longe que ele está de mim lá na frente, né? Mas eu vou mandar para o Lucas para ele pôr, e ele põe. Vocês estão vendo todos vocês aqui no rodapé, tem o endereço sevilha.com.br/coronavírus. Nesse lugar você consegue ver tudo que a gente vem conseguindo juntar de material sobre o coronavírus. Então, se você permite, Alessandra, eu vou pôr nesse mesmo endereço o link para essa sua planilha. Então, claro que sim. Deixa eu, já aproveitando aqui, Alessandra, eu fiquei sabendo de alguns casos Primeiro, a gente tem que separar, como você disse muito bem, em situações. Tem negócios que realmente estão tendo um impacto muito negativo e a gente não pode se contaminar, achar que todos os negócios vão acabar, né? Claro, hotéis, bares, restaurantes são os primeiros, e bufês são os primeiros a entrar nesse... boates, enfim, todos esses que foram efetivamente fechados por força governamental, tem um impacto muito negativo mesmo. Mas ontem, por exemplo, eu conversei com uma amiga minha que revende equipamento de informática, ela está fazendo hora extra, né? Ela não tem mais estoque de notebooks. E aí, provavelmente, o fabricante deve ser seu cliente que está fazendo notebook para vender para ela. Né? Pode ser. Existem alguns elementos da cadeia produtiva que não vão parar. Eles têm que tomar as medidas sanitárias, as medidas preventivas, né, para os funcionários não contraírem o vírus, mas as empresas vão, pelo contrário, crescer. E existem
aqueles outros que estão no meio do caminho. Por exemplo, o escritório de contabilidade. Ele não, né, com raríssimas exceções, ele não está nem no fundo do poço, nem no Oceano Azul. Né? O que acontece com esse caso, então? É o caso justamente de se reinventar. Você, por exemplo, nos contou uma história aqui de atenção, de serviço, de experiência, né, para o cliente, de experiência, e experiência é emoção. Isso toca o coração das pessoas, isso diferencia uma empresa da outra, agrega valor para o cliente. E tem alguns outros que me relataram casos de quando o cliente procura, por exemplo, para renegociar, ele oferece novos serviços. Como, por exemplo, olha, você não tem condição mais de remunerar a sua equipe administrativa. Você está reduzindo o seu custo, não tem como pagar mais a sua equipe administrativa. Então, deixa que eu faça o seu financeiro, o seu faturamento, mas, em contrapartida, também, eu preciso que você use um sistema em nuvem aqui, porque senão eu não dou conta. Eu não quero ficar mandando papel para lá e para cá, nem e-mail para lá e para cá. Né? Ou seja, aquela coisa da transformação digital, de usar sistemas 100% em nuvem, integrados aos sistemas contábil fiscal e eventualmente até do Folha, deixou de ser uma vontade, um luxo, e agora passou a ser uma necessidade para a prestação de serviços de mais valor. Então, ao invés de baixar o preço, eu te dou algo mais. Por exemplo, né, Roberto? Chegou a fazer... uma coisa aqui que os clientes têm dificuldade, a própria parte de gestão financeira, emissão de nota fiscal, eles sem a equipe em casa, muita gente não vai mais conseguir, sem a equipe dentro da empresa, conseguir continuar emitindo notas fiscais, e a economia deve diminuir, mas não vai parar, eles vão precisar emitir notas, né? Exatamente. Você chegou a se deparar com alguma situação assim? Apesar da gente falar muito de tecnologia, né, eu vejo ainda muitos empresários distantes da tecnologia. Eu acho que isso é onde nos possibilita oferecer esse tipo de serviço. A gente está falando do curtíssimo prazo, né? Que eu acho que o curtíssimo prazo realmente é abaixar essa poeira, fazer essa orientação para o cliente. E a curto e médio prazo, com certeza, vai aumentar em muitos nossos serviços por conta disso, né? Ele é um nicho que o cliente realmente não vai ter condição de manter uma estrutura, ele vai ter que focar no core dele, e é a hora da gente poder oferecer esse apoio. E outro fator também, que muitas vezes o cliente não está preparado com tecnologia, né? Com o uso da tecnologia, a gente fala dos clientes menores. Normalmente a pessoa do financeiro dele é a sobrinha dele, é a menina ali que ele encontrou e fez a contratação, porque é o que deu para fazer naquele momento, e a hora que a gente vai prestar... confia, né? Isso, ou é que ele confia, e na hora que a gente vai prestar esse serviço, a gente tem um conhecimento muito maior. Então, a gente vai oferecer muito mais insumo e subsídio para ele tomar decisão. Então, a gente realmente está mais capacitado para oferecer isso nesse momento, né? Eu muito acredito que vai crescer também. Alessandra, Roberto, eu queria aproveitar para agradecer, porque para manter essa nossa operação aqui também não é uma coisa fácil, né? Esse trabalho que eu e o Roberto vemos fazendo é um trabalho que a gente faz com a intenção de ajudar, mas nós recebemos um apoio muito grande do pessoal da OMI. Quero dar um abraço lá para Marcelo Lombardo, para Ana Meneghini, para o Wagner Xavier, para o Celso, enfim, tem uma equipe gigante lá, Gilberto, Zé Adriano, enfim, toda a galera lá da OMI que tem nos apoiado tanto nisso, obrigado. E eles, você veja como é a questão de cultura, né? Eles têm um produto que é totalmente gratuito para empresas, que é o tal do OmniFit. Não sei se você já conhece ou não, você que está nos assistindo aqui. O OmniFit é um software que fica nas nuvens, então ele já é nas nuvens, muito fácil de configurar e de usar. Você com ele pode gerenciar a parte financeira da empresa e também emitir notas fiscais. E esse módulo OmniFit é gratuito para as empresas que se encaixarem no modelo deles. Então, é muito bacana, é um modelo de trabalho totalmente em nuvem, muito compatível com esse momento que a gente está vivendo,
e que também, ao mesmo tempo, conecta mais ainda contador e empresário. Ajuda muito mais o contador a estar de olho no empresário e a dar dicas e a olhar fluxo de caixa do empresário, né? Então, por exemplo, se o teu cliente está te pressionando porque quer um preço menor, talvez você possa oferecer, vamos manter o preço e eu te ajudo a controlar suas finanças usando o OmniFit, que é de graça. E você, contador, não vai gastar nada para fazer isso, né? Eu botei a não ser o seu próprio tempo, né? A não ser o seu próprio tempo dele, que de alguma maneira... De configurar. Mas que de alguma maneira, eu vou falar disso já, viu, Roberto? Eu quero até aproveitar a presença da Alessandra para falar sobre essa questão de tempo. Mas antes de entrar nisso, eu só queria terminar dizendo o seguinte, eu postei nos comentários do vídeo aqui, no vídeo, um link para você ir para o site da Omni, onde fala sobre as features do OmniFit. Clica lá, conheça, você vai ver que é bastante útil. Obrigado, parabéns ao pessoal da Omni por essa iniciativa. Aliás, eles também abriram gratuitamente todo o conteúdo da Omni Academy, que é um conteúdo amplo, não é, Roberto? Tem inclusive cursos do Roberto Dias Duarte, tem um curso meu lá também, tem curso do Gilberto Cunha, que é um gênio em vendas. Acho que esse curso do Gilberto Cunha é para você, que é empreendedor e está se preocupando como é que eu vou vender agora, vale muito a pena assistir. Tem muito conteúdo legal e é totalmente gratuito. Eu vou daqui a pouquinho postar também o link da Omni Academy aqui, você entra lá e assiste de graça. A nossa amiga Rejane Senhudo, Alessandra e Roberto, ela está fazendo uma pergunta que tem a ver com essa questão que você falou de a não ser o seu próprio tempo, viu, Roberto? Por isso que eu quero trazer a pergunta dela agora, nesse momento, né? Porque eu estava falando, então você pode ajudar teu cliente sem gastar nada, o Roberto completou, a não ser o seu próprio tempo. Muito boa observação do Roberto. Mas a Rejane está fazendo uma pergunta que é a seguinte, vocês acreditam em prorrogação das obrigações, como a DEFIS e a declaração do imposto de renda à pessoa física? Você acredita, Alessandra, que isso vai acontecer? Eu acho que é uma obrigação do nosso governo, né? O meu pessoal está correndo porque a gente fica realmente inseguro se isso vai acontecer ou não, mas eu já falei para o pessoal, eu acho que a gente tem que focar a atenção no cliente, a gente arrumar nossas estruturas e contar que o governo vai melhorar isso. Essa é a minha percepção, porque senão, mais uma vez, a gente fica com foco na burocracia e deixa de fazer o país andar, né? É verdade. Mas eu acho... É o que eu penso. Eu acho que se eles prorrogarem, Roberto e Alessandra, o que vai acontecer é que a gente vai ter um pouco mais de tempo livre, né? Que é justamente o tempo livre que me parece, Roberto, que pode ser aplicado para oferecer esses novos serviços para os nossos clientes. Então, talvez, se eles prorrogarem, a gente consiga alocar melhor o nosso tempo, finalmente parar. Olha que sonho. Tudo bem que é uma causa catastrófica. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquelas 2 horas que você ficava no trânsito para chegar no seu escritório? Você não fica mais. Não fica mais. Não, e olha outro sonho legal. Já imaginou, Alessandra, que bacana? Tem que poder parar de fazer obrigação acessória e poder cuidar do cliente de verdade. Acho que é o sonho de qualquer contador que está assistindo a gente aqui. E acho que você que é empresário que está nos assistindo tem esse mesmo sonho. Finalmente, meu contador parou de falar comigo sobre obrigação acessória e agora ele fala comigo sobre a minha empresa. Olha que bacana, né? Exatamente. Exatamente. Chegou um momento interessante, né? Que a tecnologia permite a execução consultiva de serviços contábeis. O cliente está pedindo uma atuação consultiva. O que é ser consultor? É aconselhar, é usar todo o seu conhecimento, sua experiência para ajudar o cliente. Se você não fala com ele, como é que você vai ser consultor? É isso aí, é isso aí. Bom, Alessandra e Roberto, assim, o papo é muito bacana, é muito valoroso, mas a gente já está com 30 minutos de conversa aqui, acho que já é o caso da gente começar a pensar encerrando, né, Roberto? O que você acha? Exatamente. Antes da gente ir para os encerramentos, assim, eu só vou dar uma rápida passada no que tem de comentários aqui. Por exemplo, meu amigo Aparecido Diniz, um grande abraço para você, Aparecido Diniz. Ele está fazendo uma bela análise de um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Nicholas Taleb. Então eu vou ler aqui o Aparecido. Entendendo a lógica do impacto do altamente improvável, o caso do cisne negro, podemos considerar o coronavírus esse cisne? O Taleb é um autor fantástico, né? Ele escreveu um livro que chama O Cisne Negro, inclusive, que não tem nada a ver com o filme Cisne Negro, né? Só para você que está nos assistindo, tenho certeza que o Aparecido leu e conhece muito desse livro também, mas até não muito tempo atrás, sei lá, uns 500 anos atrás,
o mundo acreditava que só existia um cisne branco, que não existia outra cor, até que alguém encontrou um cisne negro para provar, né? E o Taleb explora isso, né? Que assim, a gente acha que só existe aquilo que a gente é capaz de ver, mas não é verdade, tem muito mais do que isso. Recomendo o livro aí, então, recomendação do Diniz, o livro do Nassim Nicholas Taleb, chama A Lógica do Impacto do Altamente Improvável, o caso do cisne negro, está no bate-papo aqui, você pode ler. Obrigado, viu, Diniz? O Eduardo também está perguntando, o Eduardo Francis, sobre a prorrogação da Defis, é provável, né? Paulo Vinícius, olha ele aqui, o Paulo Vinícius está assim, olha só, grande Alessandra, representa São José dos Campos, parabéns. Então, o Paulo Vinícius está mandando um abraço para você, viu, Alessandra? Outro para ele. Leandro Moraes está dizendo que acha que deviam prorrogar tudo até outubro, tomara que sim, vamos ver como é que acontece. E aí tem a região... Eu fui confirmar aqui, Vicente, em Portugal, a autoridade tributária lá, até te mandei o link aí para o despacho, eles alteraram, prorrogaram as datas do IRC, que é o equivalente ao imposto de renda nosso aqui, para julho, 31 de julho. Então, vou botar aqui no comentário também. É o imposto de renda pessoa jurídica, lá tem IRS e IRC. É o imposto de renda pessoa jurídica. Então, estou botando o link aqui, viu? Então, veja a notícia. Vou por aqui, pronto, está o link, vocês vão poder depois dar uma acompanhada nessa questão. Obrigado, viu? Então, parece que sim. A Regiane também está repercutindo a prorrogação dos prazos, igualmente o Jadir Oliveira, obrigado pela participação. O Leandro está lembrando que ainda vem aí SPED e Contábil e ISF, mas também, Leandro, eu acho que vale aquela regra, viu? Vamos uma coisa por vez, cara, não adianta a gente pensar em tudo agora, não. Tem que ser baby step aqui. Meta Contabilidade está dando parabéns pelo suporte e perguntando sobre o Simples Nacional. O ISS e o ICMS está fora dos novos prazos? Parece que sim, o governo federal não tem autonomia para fazer essa prorrogação, né? Não está explícito na instrução, na portaria que foi publicado, né? Então tem um debate em relação a isso. Assim que a gente tiver certeza e novidades, eu compartilho aqui, Meta Contabilidade. E acho que é isso, de bate-papo que a gente tem aqui, é isso. Eu vou fazer minha despedida, depois deixo a Alessandra e o Roberto encerra. E a gente, segunda-feira, certamente a gente estará de volta aqui, nós vamos publicando nos grupos lá, quando estaremos de volta, ou você clica aí no sininho do nosso canal para você ser avisado quando nós formos entrar. Obrigado a você que está acompanhando o nosso trabalho. Alessandra, brigadíssimo, viu? Foi muito inspirador ouvir você falando aqui para nós. Siga firme aí, né, com esse olhar nos seus clientes. Você também que está me assistindo, siga firme. Vou despedir definitivamente, não volto a falar com vocês. Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e ilumine todos aí. Alessandra, você se despede, depois o Roberto encerra? Ok. Obrigada aí, pessoal. Espero ter podido aí contar um pouquinho aí da experiência que a gente está tendo aqui no Fatos. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para vocês, entre ter que fazer algo burocrático ali apenas para cumprir uma rotina de estar acostumada a cumprir e oferecer atenção ao cliente, eu digo para você, escolha oferecer atenção ao seu cliente. O resto você vai fazer depois, vai ter dias para você fazer isso, mas o seu cliente agora realmente está precisando dessa atenção e eu tenho certeza que vocês juntos realmente vão encontrar caminhos melhores. Então, boa saúde para todos e vamos tocando aí, né? Com muita fé. Pessoal, eu confesso a vocês que quando eu escuto empreendedoras com esse nível de excelência, esse nível de qualidade, eu tenho consciência total de que empresárias da contabilidade do nível da Alessandra são raros no mundo inteiro. Ela é um exemplo a ser seguido. Eu estou registrando isso de coração, fico até arrepiado, porque eu tenho muito orgulho desse país nosso. Muito orgulho. Nós temos empresários da contabilidade de altíssimo nível, como a Alessandra. A gente tem muito o que ensinar ao mundo. Como o Vicente, nós temos muito o que ensinar ao mundo. Mas antes de ensinar ao mundo, a gente ainda tem alguns aqui no Brasil que relutam, né? Que relutam a mudar desse papel de simples
como diz o nosso querido professor Lopes de Sá, de intermediário do fisco, com um papel de aconselhador, de ombro amigo do empreendedor. Então, Alessandro, mais uma vez, parabéns para toda a sua equipe, para os seus sócios. Fique com Deus e muita saúde para você e para todos que estão aí.